assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com a deputada estadual delegada Sheila do União Brasil, e com ela a gente vai falar sobre a pauta dos servidores da segurança pública. Deputada, bom dia, bem-vinda à Rádio Super e ao Café com Política. Prazer falar com a senhora. Bom dia, Renato, bom dia, Adriana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. E desde já, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante. Nós é que agradecemos, deputada. Para começar, eu queria que a senhora falasse desses atos de ontem, das manifestações de ontem. Nós tivemos, segundo os organizadores, cerca de 50 mil servidores das forças de segurança nas ruas. E como é que a senhora avalia esse ato de ontem e ainda a não resposta do governo em relação às reivindicações que estão sendo feitas? Olha, o ato foi muito importante, foi maior do que o do dia 21, né? A gente percebe a insatisfação dos servidores da segurança pública, já é sabido, né? De todas as carreiras que nós estamos, eu falo nós porque também sou servidora da segurança pública, só estou como deputada estadual, né? Sem a recomposição de perdas salariais há muitos anos, né? De uma recomposição justa, uma recomposição digna, para o trabalho desempenhado e para todo o esforço, né, de todos os profissionais da segurança pública, tanto que o estado de Minas Gerais foi considerado aí o país mais seguro do Brasil. Diante do não atendimento, né, desse pleito, nós tivemos conversando por muito tempo, alguns anos eu posso até dizer, desde 2019, buscando essa recomposição justa, mas não foi atendido. Então, essas manifestações, a meu ver, realmente elas foram necessárias e estão sendo necessárias para mostrar para a população a insatisfação, e a insatisfação que não é só com a questão salarial, não, é com a situação também precária de estrutura de trabalho das forças de segurança. Eu estou na Polícia Civil já entre o período que eu fui inspetora de polícia, investigadora e delegada de polícia há 21 anos, e já fui gestora também de unidade, ocupei o cargo como delegada regional aqui na cidade de Juiz de Fora, e a rotina nossa é essa, está sempre pedindo folha, pedindo toner, comprando do próprio bolso, comprando peça para viatura, pedindo favor até mesmo para lavar as viaturas, sabe? Então, é uma situação muito precária, muitos prédios caindo aos pedaços, como, por exemplo, o prédio, a sede da Regional de Juiz de Fora, né? Muitos prédios, a maioria são doações dos municípios, a maioria dos servidores do interior são servidores dos municípios, e assim, é uma precariedade, as viaturas todas sucateadas, caindo aos pedaços. Desde 2008 que o governo do estado não compra diretamente viaturas para as polícias, a maioria das que estão ainda em condições de estarem atendendo, né, os anseios aí da sociedade, elas são viaturas de emendas parlamentares, mas sabemos que os recursos de emendas são poucos e limitados, não dá para ficar sustentando a segurança pública só com emendas parlamentares. Então, eu acho muito justo, né, o protesto, muito justa a manifestação, e necessária. Nós precisamos mudar essa realidade da segurança pública do nosso estado. Deputada, Adriana quem fala com a senhora. Eu gostaria que a senhora falasse ou desse, né, a sua opinião a respeito do episódio que ocorreu ontem com mais uma equipe de imprensa que sofreu, né, a agressão e também foi hostilizada durante esse ato de ontem. Só lembrando que no dia 25 foi uma equipe da Rede Globo e dessa vez foi uma equipe da Band Minas e também da Band News, da Rádio Band News. A senhora, o movimento não teme que perca, de certa forma, a legitimidade diante da sociedade por causa desses atos de agressão? Já há indício de que algo vai ser apurado nesse sentido? Olha, Renata, eu acho que realmente foi, né, o que aconteceu foi lastimável, não representa de forma alguma, né, o pensamento e a conduta da grande maioria, não representa, tanto que todas as entidades de classes, elas fizeram nota de repúdio a essas atitudes, que foram atitudes isoladas, né, incorretas e isoladas. O movimento ele tem um comando, não é um movimento desorganizado. Durante toda a semana, durante
todos os convites, todos os integrantes do comando, que são os deputados que representam a segurança pública e os presidentes de associações e entidades de classe, fixaram muito as regras, pediram para que o movimento seja pacífico, solicitaram o não uso de bombas ou de qualquer tipo de artefato explosivo, e várias outras orientações. Inclusive, durante a manifestação, a todo momento, os integrantes subiam durante a fala e pediam: parem de soltar bombas, não utilizem artefato explosivo que pode machucar pessoas. Né? Mas mesmo assim, infelizmente, alguns, né, eu falo, são a minoria mesmo, foram atos isolados, desobedeceram a ordem do comando e ainda assim o fizeram. Infelizmente, aí causando esse dano, essa lesão. Mesmo que a jornalista que foi atingida tenha feito nota falando que está tudo bem, mas foi um transtorno, né? Foi algo negativo que acaba que muitas vezes prejudica a imagem, as pessoas diante daqueles que costumam generalizar as coisas, mas essa não é a regra. Normalmente o trabalho das polícias é um trabalho ordeiro, de todas elas, porque todas as instituições de segurança pública, elas são pautadas pelos princípios da hierarquia e da disciplina, e tendem a obedecer às ordens e às diretrizes do comando, e precisa ser assim. Né? Imagine só se durante uma operação policial, uma operação policial, ou então uma manifestação como essa, não existe hierarquia de cargo, e sim hierarquia de comando, independente da instituição que esteja. Nós fazemos muitas operações conjuntas, isso é via de regra. Polícia Civil com Polícia Militar, sistema prisional. Eu já participei de muitas operações com o sistema prisional, utilizando o canil, e todas as operações têm um comando, e quem está lá necessariamente, obrigatoriamente, precisa respeitar e atender às ordens do comando. E nesse caso era pela manifestação pacífica, sem ofender ninguém e sem estar utilizando ali artefatos explosivos. Então aqui eu falo em meu nome, né, mas eu tenho certeza que represento aí a grande maioria dos que participaram na situação de pedir até desculpa, né, para quem foi lesionado, e principalmente para a imprensa, que está sempre ao nosso lado, sempre nos apoiando. Se nós ligamos os telejornais ou então as rádios, a gente percebe que um percentual significativo de matérias são relacionados ao trabalho realizado pelas polícias, né, sempre enaltecendo, sempre engrandecendo o nosso trabalho, e é assim que tem que ser. Né, todo mundo trabalhando de forma digna e um respeitando o outro. Tá tudo bem com a jornalista, por sorte, porque poderia ter sido algo, infelizmente, ainda pior do que já foi, e felizmente ela está se recuperando e sem um desdobramento grave. Agora eu pergunto também ainda sobre a manifestação de ontem, deputada. A gente tem visto que deputados que sempre foram próximos ao governador Romeu Zema, neste momento estão se distanciando dele. Deputados que sempre foram base do governador, diante desse pleito da segurança, estão se distanciando dele. A persistir o cenário de hoje, o governador vai ter um cenário de mais dificuldade ainda do que normalmente já enfrenta na Assembleia, ou seja, o governo Zema vai estar mais enfraquecido na Assembleia a persistir o atual quadro? Olha, na verdade eu não tenho como fazer essa leitura, né? O meu posicionamento, eu falo por mim, né? Eu faço parte do Bloco Independente, não faço parte da governo. Meu modo de agir, de atuar é sempre de forma muito independente. Eu sempre enalteço os atos, né, que eu acredito serem importantes para o Estado de Minas Gerais, tanto na área da saúde, da educação e até mesmo da segurança pública. Né? Eu inclusive, já fiz elogios ao governo em relação a algumas posturas que eu enxergo e que eu vejo como positiva, como a tentativa constante da atração de investimentos para geração de emprego e renda no nosso estado, a questão da economia do dinheiro público e vários outros pontos. Mas em relação à questão da segurança pública, eu acho que deixou a desejar, sim, né? Até pelo fato de que eu acho que no início estava ainda começando o governo e eles fizeram um acordo que era muito importante para nós e que foi costurado durante todo o ano de 2019, e depois esse acordo
ele foi, na verdade, ele não foi descumprido, ele foi cortado pela raiz, né? Porque uma vez vetou as outras duas parcelas de 12%, deixando apenas a primeira parcela. E esse veto foi mantido pela maioria dos parlamentares da Assembleia Legislativa, então houve um rompimento de acordo já na raiz, né? Então eu acho que nesse ponto deixou muito a desejar, sim, e eu tenho certeza que a grande maioria dos deputados não estão contentes com essa situação. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputadas, são perguntas objetivas, respostas também objetivas, é como se fosse um ping-pong. Vamos começar? Tá. Vamos lá, para começar então, deputada, a manifestação de ontem. Ela foi positiva com pontos negativos. Postura do governo Zema. A meu ver, omissão. A estrita legalidade. Importante. Os próximos capítulos do cabo de guerra entre forças de segurança e o governo do estado. Indefinidos diante da falta de diálogo com os organizadores do evento. A figura do governador Romeu Zema. Ela é uma figura de austeridade. Delegada Sheila, em 2022, tenta seguir na Assembleia ou procura novos caminhos? Não, tenta seguir na Assembleia. Deputada estadual delegada Sheila, do União Brasil, nossa convidada de hoje, falando a respeito das manifestações de ontem aqui no Café com Política. Deputada, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho para a senhora. Eu agradeço, obrigada. Obrigada, deputada.